pelas nossas crianças agora. Jesus, abençoa, Pai, as nossas crianças lá na salinha, que elas possam também ouvir da Tua palavra, aprender mais, Jesus, do Senhor nessa noite. Capacita, Jesus, os professores e que eles possam também passar para eles, Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, criançada. Vão lá. Glórias a Deus. Hoje estava frio essa semana, né? Hoje deu uma esquentadinha para os irmãos virem na igreja. Como diz o Gil, manda a mensagem aí para quem não veio. Lembra ele. Em nome de Jesus. Queria a tua ajuda aqui. Gente, nós voltamos com os papeizinhos para ler a Bíblia, para contribuir com vocês, para que vocês possam ler junto. Eu vou pedir para a Rô distribuir aí para vocês. Nós vamos ler o livro de Romanos. Se você quiser acompanhar, se não, você guarda lá na sua casa e um dia você... Amém? Então, rapidinho ela vai entregar. Ou, se quiser, deixa no final, você dá ali para os irmãos. A Rô vai ficar ali no final para fazer as inscrições. Tá? De quem for precisar fazer inscrição hoje e quiser já se inscrever na conferência, nos eventos que a gente vai ter aí, você pode, ali no final, na mesinha, falar com ela e se inscrever. Amém? Pode entregar no final, então. Aí o pessoal passa ali, já faz a inscrição e já pega o papelzinho também. Glória a Deus. Abre tua Bíblia comigo em Ezequiel, capítulo 2. Nós vamos começar a série nova, Revestido do Espírito Santo. Quem é e quer ser revestido do Espírito Santo, gente? Glória a Deus, que bom. Eu quero mais, na verdade. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 e 2, nós vamos ler. Fazia 3 semanas que eu não pregava, gente. Você vê? 3 semanas. 3 semanas que eu não pregava. Hoje eu vou tentar ver se eu lembro como é que faz aqui para pregar. Todo mundo achou? Diz amém. Quem é crente aí que achou Ezequiel um profeta? Oh, meu Deus. Acha a Amós agora. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem ministrado primeiramente o meu coração a respeito disso que eu vou compartilhar nessa noite, Pai. E que eu possa transmitir não só a informação, mas que eu possa transmitir o teu Espírito fluindo nesse lugar e que a gente possa crescer, Jesus, mutuamente. Como igreja, como corpo de Cristo, sendo revestido do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Faz algum tempo que eu tenho lido esse texto de Ezequiel capítulo 2. Eu compartilhei com os líderes, compartilhei em outro lugar e compartilhei de novo. E talvez alguns irmãos pensem, poxa, o pastor só lê esse texto na Bíblia, ele não está lendo mais a Bíblia. Se você pensou isso, eu te perdoo, mas eu leio sim a Bíblia. Mas esse texto tem ministrado muito meu coração. E tem falado muito e faz muito sentido com essa nova série que a gente vai pregar agora sobre ser revestido do Espírito Santo. O texto do profeta Ezequiel, quando ele escreve isso, acontece algo muito poderoso. E a gente percebe que o Espírito Santo entra dentro do profeta Ezequiel. E a mensagem que o Espírito de Deus fala para ele é: se coloque de pé. E você percebe que no versículo 2, quando o Espírito de Deus entra dentro de Ezequiel, possui ele, então você percebe que Ezequiel não estava de pé. Ezequiel ficou de pé porque o Espírito de Deus o colocou de pé. É como se o Espírito Santo falasse algo para nós e a gente sabe que tinha que fazer, sabe que tinha que obedecer, mas a gente não obedece e de repente o Espírito que habita dentro de nós nos coloca de pé. Que é o que o profeta aconteceu aqui. E você percebe então que não foi na força do Espírito, não foi na força de Ezequiel, mas foi na força do Espírito que colocou Ezequiel de pé.
E às vezes a gente precisa perceber que não é com a nossa força que algumas coisas vão acontecer na nossa vida, mas é com a força do Espírito Santo. E a gente precisa andar debaixo dessa palavra que o Espírito nos guia para fazer. Então, tem duas coisas muito importantes que a gente percebe nesse texto, e a primeira é que Ezequiel foi colocado de pé pelo Espírito. Mas a segunda parte faz parte do que Ezequiel estava correspondendo depois que ele permaneceu de pé. E a palavra diz que Ezequiel deu ouvidos para que o Espírito Santo estava falando com ele. E eu quero te dizer que um homem e uma mulher que é colocado de pé pelo Espírito precisa de algo, está disposto a ouvir o que o Espírito está dizendo. Se o Espírito te colocou de pé, se o Espírito te pôs em pé e te deu forças para você reagir, para você estar de pé e seguir com aquilo que Ele te chamou para fazer, você precisa agora, então, ficar atento ao que o Espírito está te dizendo. Porque não é simplesmente ficar de pé, mas é responder aquilo que agora Ele vai começar a falar. Então não é só ser revestido do Espírito Santo, é dar uma resposta a partir daquilo que ele pode fazer com alguém cheio do Espírito Santo. Sabe o que o profeta experimentou? Ele experimentou algo que a gente experimenta hoje. Naquele tempo, o profeta, homens e mulheres não tinham o Espírito de Deus dentro deles. Mas agora nós experimentamos de algo que o profeta tinha acabado de experimentar como algo sobrenatural. Nós experimentamos de algo poderoso, que a gente está lendo um texto que o Espírito colocou ele de pé. E a gente tem a oportunidade de experimentar isso agora constantemente, que é ter o Espírito dentro de nós. Você percebe que o texto que a gente acabou de ler, ele é algo sobrenatural. Mas esse sobrenatural hoje, a partir de Jesus, se tornou algo natural para nós. Ter o Espírito que habita dentro de nós. O Luiz Hermínio, eu ouvi ele uma vez falando que quando ele chegar no céu, ele vai querer perguntar para Abraão, ele vai perguntar para Davi como que era Salomão, isso e aquilo outro. E ele falou assim, não é ser presunçoso, não é querer se achar o melhor, mas eu acredito que Abraão vai me perguntar, como que é ter Deus dentro de você? Como que é o Espírito de Deus habitar dentro de nós? E a gente tem isso constantemente, a gente só precisa dar ouvidos ao que o Espírito está nos dizendo. Porque agora ele se torna disponível para mim e para você. E a gente fica constantemente pensando, se o Senhor entrasse em mim e me possuísse como o Senhor possuiu Ezequiel. Se o Senhor fizesse como o Senhor fez com Ezequiel. Eu quero te dizer, o Senhor está fazendo hoje, aqui e agora, habitando dentro de mim e dentro de você. Ele está fazendo isso exatamente agora. E é você que precisa responder dizendo, e agora? O que eu faço com o Espírito que está dentro de mim? E agora, o que eu faço com o Espírito que habita dentro de mim? Eu entristeço o Espírito ou eu fortaleço esse Espírito? Eu tiro ele de dentro de mim ou eu continuo com ele em mim? Eu continuo a pecar ou eu continuo seguindo, amando a ele? Essa é uma resposta que a gente precisa dar. Então, o revestimento do Espírito tem uma maneira para acontecer. Você sabe que ninguém é revestido do Espírito Santo. Ninguém tem autoridade do Espírito Santo simplesmente para ter. Eu acho que hoje o Espírito de Deus está feliz. Vamos possuir o Duan com mais autoridade e poder. Vamos possuir a Rosana com mais autoridade e poder. Para que se ela não vai usar? Para que se a gente não for usar? Para que se a gente não for responder ao Espírito Santo? O revestimento do Espírito, ele tem uma maneira e um propósito pelo qual nós precisamos ser revestidos. Então eu preciso, como pessoa, reconhecer qual é o propósito pelo qual o Espírito está querendo revestir. A gente precisa conhecer essas coisas. Então, o propósito ele não é maior do que o Espírito Santo. O propósito sem o revestimento do Espírito, ele vai te tornar, vai ser peso para você, vai ser um desastre. Mas pastor, eu tenho
um propósito e eu quero fazer na minha força. Tente. Tente fazer algo na sua força e veja se vai dar certo. Não vai. Agora, quando você junta propósito com unção, quando você junta propósito com o revestimento do Espírito Santo, você vai ter algo poderoso acontecendo na sua vida. Agora, se você junta propósito sem o poder do Espírito Santo, sem a direção do Espírito, vai ser desastroso. Não vai ter nada. Não vai acontecer nada na sua vida se você tiver só um propósito, mas não tiver o Espírito Santo revestindo nisso. Quando nós lemos o texto de Lucas capítulo 4, versículo 18, aquilo que foi profetizado a respeito de Jesus em Isaías acontece. O texto de Lucas capítulo 4, versículo 18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Você percebe que aquilo que era a promessa de que a gente seria revestido do Espírito Santo acontece agora com Jesus. A promessa de que seríamos ungidos e teríamos o Espírito Santo acontece primeiramente com Jesus. E com Jesus não acontece sem propósito. Quando o Senhor é ungido, Ele diz o porquê que Ele foi ungido. Ele está dizendo, olha, eu fui ungido para evangelizar os pobres, para libertar os cativos, para restaurar a vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para pregar o ano aceitável do Senhor. Então, se Jesus teve propósito em ser revestido do Espírito Santo, por que você acha que vai ter um revestimento do Espírito sem propósito? Ou por que você acha que vai ter um propósito e vai conseguir realizar sem o poder do Espírito Santo? A gente precisa juntar essas duas coisas, conhecer propósito e ser revestido do Espírito Santo para que isso aconteça. Então a profecia aconteceu. A profecia de Isaías acontece em Jesus, a profecia depois acontece em Atos de novo, onde o Espírito de Deus cai sobre aquele povo e aí começa a pregar o Evangelho até os confins da terra, até chegar a gente. Quando a gente lê de novo o texto de Lucas capítulo 4, a gente percebe que a unção ela cai sobre Jesus. E essa é uma demonstração de que a gente não consegue realizar o nosso propósito sem a unção do Espírito Santo. Ninguém consegue, é impossível. Não há condições de fazer algo, de viver coisas naturais do dia a dia, sem o revestimento do Espírito. Eu queria que a gente entendesse hoje, nessa noite, o quão impossível é você viver sem o revestimento do alto. Em qualquer prática da sua vida, em qualquer área da sua vida, é impossível você viver coisas cotidianas da sua vida sem o poder do Espírito Santo. É impossível você ser um bom pai. É impossível você ser uma boa mãe. É impossível você ser um bom filho. É impossível você ser um bom pastor, ou líder, ou empresário, ou qualquer outra coisa que você faça. É impossível sem o revestimento do Espírito Santo. É impossível você fazer isso. Você fala, não, mas é possível. Eu vejo muita gente fazendo. Tem muitos que não têm o revestimento. Mas com qual propósito, a partir da eternidade, eles fazem isso? Se a gente for olhar com um propósito eterno, a gente começa a entender que não há como a gente fazer isso sem o poder do Espírito Santo. Aí você fala, não, mas o ímpio faz. Eu quero te dizer algo. Nós não andamos no conselho dos ímpios. Nós andamos no conselho do Espírito Santo de Deus. Aos olhos de quem o ímpio está indo bem? Mas veja, os filhos do ímpio são assim, a empresa do ímpio é assim, a casa dele é assim, mas ao olhar do mundo talvez esteja tudo bem, mas ao olhar de Deus esteja um desastre, porque não há o revestimento do Espírito. Ou a gente acredita de que o revestimento do Espírito precisa e é necessário para nós como cristãos, ou a gente vai conseguir acreditar em qualquer coisa e viver sem o poder do Espírito Santo. E a gente não pode viver sem o poder dele.
Então, uma coisa que a gente precisa entender é que a gente não pode deixar o Espírito morrer dentro de nós. O Espírito de Deus não pode morrer dentro de nós. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 até o 4, ele diz assim: O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, e que estava a arca antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel, e ele respondeu: Eis-me aqui. Quando eu leio um texto como esse, eu percebo que a palavra, como diz aqui, a palavra naqueles dias eram muito raras. As visões eram muito raras. Mas sabe o que estava acontecendo? Simbolicamente, quando você lê esse texto, diz que a lâmpada estava se apagando. E ele diz: antes que a lâmpada se apagasse, Samuel ouve a voz de Deus. Antes de tudo se apagar, antes de tudo se esfriar, antes de você se esfriar totalmente, antes da gente se desviar totalmente de Deus, antes de tudo isso, há uma chama ainda pequena e dizendo: o Senhor está te chamando para que você reacenda de novo essa chama. E aconteça o que aconteça na sua vida, você não pode deixar essa chama se apagar. Você não pode viver hoje numa situação onde a palavra de Deus é rara dentro da sua casa. A palavra de Deus não pode ser rara dentro da nossa casa. A palavra de Deus precisa ser evidência na nossa casa. A palavra de Deus dentro da nossa casa precisa ser vida, precisa ser vivida. Precisa ser buscada, precisa ser orada, precisa ser lida com esforço às vezes. A gente não pode deixar essa chama apagar. A palavra de Deus tem que gerar vida dentro da nossa casa. Você já leu a palavra em voz alta dentro da sua casa? E começa a declarar a palavra dentro da sua casa? A gente começa a deixar que tantas coisas ganhem espaço na nossa vida. Ganhe voz dentro de nós. A gente começa a deixar com que o mundo pregue para nós. A gente começa a deixar com que os influenciadores que a gente ouve, a internet e tudo que esse mundo tem pregado, a gente tem deixado isso ganhar dentro de nós tanto espaço que a palavra começa a ser deixada de lado e ela começa a ser muito rara. E aí quando você ouve alguma coisa a respeito da palavra de Deus, você fala: não, isso é muito raro. Mas quando você vê algo a respeito da cultura desse mundo e das coisas desse mundo, você diz: isso é verdade. Isso é deixar a palavra de Deus ser rara dentro de nós. É você deixar a cultura do mundo ganhar forma dentro da nossa casa. E a gente precisa começar a ouvir a voz do Espírito. A palavra de Deus, então, só será rara em nós quando deixamos a chama apagar dentro de nós. A questão não é que Deus não fala, é porque nós estamos apagando e não ouvimos. Deus continua a falar. Deus continua a querer que o seu povo seja cheio do Espírito Santo. Deus ainda continua querendo que você continue queimando pelo poder do Espírito Santo. Deus ainda deseja profundamente que você queira o fogo do Espírito Santo dentro da sua casa. Deus quer isso. E quando a gente começa a deixar com que essa chama comece a se apagar dentro de nós, esse revestimento do Espírito Santo vai enfraquecendo dentro de nós, a gente começa a ficar propenso a cair, como foi exatamente com os filhos de Eli. A palavra era muito rara. Então, por ser muito rara, faltava direção. E quando nos falta direção, nos falta poder do Espírito. E quando nos falta poder do Espírito, a gente está muito mais propenso a cair no pecado do que antes. E agora as tentações começam a fazer mais sentido para a gente do que antes.
E a gente precisa então retornar correndo, como se a nossa vida estivesse sendo perdida. Quando a gente perceber que a chama está se apagando, a gente precisa se desesperar e dizer: eu preciso retornar para aquele lugar onde a chama vai ficar acesa de novo. A gente precisa de um santo desespero. Receber o mínimo possível onde a nossa chama está se apagando e se desesperar. Eu não sei o que foi exatamente que aconteceu, qual foi a ordem que aconteceu com os filhos de Eli. Se foi porque a palavra era muito rara e por isso eles ficaram depravados, ou se eles eram depravados e por isso a palavra agora estava muito rara. Eu não sei exatamente qual foi a ordem, mas o que eu quero te dizer é só uma ordem: mantenha a chama acesa. É uma única ordem. Busque o Senhor, faça essa chama continuar acesa dentro de você. E sabe, muitas vezes a gente consegue ficar muito tempo sem o revestimento do Espírito Santo e sem perceber de que a gente não tem mais aquele preenchimento do Espírito. E a gente passa durante muito tempo, e a gente consegue viver, e a gente vive a nossa vida, e você acha que está tudo bem. Quando a gente dá sequência no texto de 1 Samuel, capítulo 7, você vai perceber que a Arca da Aliança, ela tinha sido perdida, já tinha sido retirada de Israel há 20 anos. Há 20 anos que a Arca da Aliança não estava mais, a Arca da Presença não estava mais com o povo de Israel. E eles continuaram vivendo, eles continuaram fazendo guerras, eles continuaram fazendo tudo que eles estavam fazendo normal, sem sentir falta da presença. Durante 20 anos, o povo de Israel não sentiu mais falta da aliança. Assim é a gente. A gente vai se acostumando a viver sem o Espírito Santo. A gente vai se acostumando a viver sem uma vida de oração. A gente vai se acostumando a viver sem uma vida diária, de uma devocional, de leitura da palavra. E quando você vai perceber, o pecado tem muito mais intenção no seu coração do que o desejo de buscar o próprio Espírito Santo. E a verdade é que a gente se acostuma, sem perceber que o Espírito Santo não está mais lá. E a verdade mesmo é que a gente precisa olhar para dentro de nós e perceber: será que a presença ainda continua aqui? Será que a presença de Deus ainda habita dentro de mim? Porque agora é diferente do profeta que estava fora, agora é dentro. Será que o Espírito de Deus ainda habita dentro de mim? Será que as minhas atitudes diárias refletem que eu sou cheio do Espírito Santo? Será que aquilo que eu faço reflete alguém cheio do Espírito? A gente não precisa citar alguns pecados aqui. Vocês conhecem. Vocês sabem o que são obras da carne. Vocês sabem o que são obras do Espírito. Vocês sabem, eu sei. Está lá em Gálatas 5. As obras da carne são. As obras do Espírito são. Então não é julgamento, não é nada disso. É você ver e refletir se o que você está botando para fora tem a ver com as obras da carne ou é obra do Espírito. E se você perceber que a obra da carne, lute para que a sua chama permaneça acesa, sendo revestido do Espírito, pedindo para Ele: Espírito Santo, me ajuda a combater essas obras da carne que eu tenho enfrentado. Não é porque às vezes a sua vida está dando certo ou está dando errado que é isso que vai determinar se você é revestido ou não do Espírito. O que vai determinar se você é realmente revestido do Espírito Santo é quando você está se tornando semelhante a Cristo. As suas atitudes sendo semelhantes à de Cristo é o que vai dizer se você é ou não revestido do Espírito Santo. Essas são as atitudes que a gente precisa ter. Sabe de uma coisa? Sem a presença e o revestimento do Espírito Santo, nós seremos constantemente atacados. Alguém que não é revestido do Espírito Santo vai ser atacado. Alguém revestido do Espírito Santo vai ser atacado também. A diferença é que um vai conseguir combater com o poder do Espírito e outro vai cair naquilo.
E a verdade é que o Espírito em nós é a força que nos faz vencer as guerras. O Espírito Santo dentro de nós é o que faz a gente não se embriagar com as coisas desse mundo e achar que é isso que nós precisamos. O Espírito Santo dentro de nós é a autoridade que nós precisamos ter e não a autoridade que o mundo dá, mas a que o céu nos dá. O Espírito Santo dentro de nós é a santidade e a santificação que nós não conseguimos produzir. Mas o Espírito dentro de nós é o que nos impele a viver em santidade, a não pecar mais. O Espírito sobre nós é o que vai nos ensinar a orar e ter resultados de uma vida de oração, porque nós oramos o que o Espírito nos direciona para orar. Então é através do Espírito Santo que nós vamos vencer tudo. É através do Espírito Santo, sendo revestido por Ele, que você vai vencer a preguiça, que você vai vencer a pornografia, que você vai vencer a sua fofoca, as tentações da carne, a vontade, as cobiças, os desejos carnais. É nisso que você vai vencer as coisas. Você fala, pastor, mas eu não consigo vencer as coisas. Eu falo, seja mais revestido do Espírito Santo. Mas eu não consigo, seja mais revestido do Espírito Santo. Mas pastor, essa resposta é simples. É porque é simples. Seja mais revestido do Espírito. Seja mais cheios do Espírito. Se embriague menos com as coisas desse mundo. Busque mais as verdades pautadas na palavra. Conheça mais as Escrituras. Ore mais. Se coloque mais numa posição de ser cheio do Espírito Santo durante a sua semana. A gente precisa ir para Deus e lançar sobre Ele quem realmente a gente é. E falar com verdade, falar, Jesus, esse sou eu. E a gente conseguir ser revestido do Espírito Santo nisso. Mas a verdade é, o que é ser cheio do Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito é manifestar o Espírito na nossa vida cotidiana, na nossa vida comum. E não apenas quando nós estamos num ambiente propício como esse, num culto, no momento da adoração, onde a gente levanta nossas mãos e isso é muito bom, e a gente fala em outras línguas, e a gente até dança, e a gente pula, e esse ambiente é propício, e você fala, olha como eu sou cheio do Espírito Santo. Olha como o Senhor tem me usado. Mas quando a pessoa sai daqui, dentro da igreja é um crente, mas fora da igreja é mais desviado que o Satanás. E não é? Porque daí parece que sai daqui de dentro das quatro paredes e fala, agora eu vou tirar minha capa de crente que eu coloquei e agora eu vou ali fora e eu vou transformar aquilo que realmente eu sou. Ser revestido do Espírito Santo é na sua vida cotidiana, lá fora, você poder ser semelhante a Cristo e ter as atitudes como a de Cristo. O preenchimento do Espírito Santo, o revestimento dele envolve uma vida por completo. E não apenas no momento que a gente está aqui cultuando, ou quando a gente se reúne nas nossas casas, ou quando a gente se encontra para orar, ou quando a gente se encontra para ter um momento de sala de oração, ou de uma escola bíblica, você fala, estou num ambiente espiritual, aqui é o ambiente para eu ser crente. Esse momento é só para a gente desfrutar de algo de Deus. Algumas pessoas falam assim, pastor, como que chega no culto, parece até que o irmão é mentiroso, de repente começou a primeira nota, o cara já está cheio do Espírito Santo. Mentira, porque eu cheguei aqui cheio de problemas, isso, aquilo, outro. Eu falo, é porque provavelmente esse irmão teve uma vida durante a semana e o que ele chegou aqui para fazer é só para cultuar. Ele não veio aqui para abastecer, ele não veio aqui para encher, ele veio aqui para cultuar, porque ele já está cheio do Espírito. Então a gente precisa entender que não é no momento que a gente cultua, que a gente precisa manifestar o Espírito e dizer quanto a gente é revestido. O texto que a gente usa como base nessa igreja de Efésios 5, versículo 18,
nos diz para a gente não se embriagar com o vinho que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, cantando salmos, hinos e essas coisas. Mas a gente normalmente para nesse texto e diz, ser cheio do Espírito Santo é isso. Quando a gente vê o irmão aqui caindo no chão e aleluiado e dizendo glória a Deus, aleluia, a gente para nesse texto de Efésios 5,18. Porque a gente limita o nosso conhecimento e aquilo que a gente acha que é ser cheio do Espírito Santo a isso. Mas a sequência do texto de Efésios 5, é que Efésios 5,18 diz para você se encher. Efésios 5,21 vai dizer para a gente se sujeitar uns aos outros. E aí já começa a pegar um pouco diferente. Sujeitem-se uns aos outros. O que ele está dizendo? Olha, vocês se sujeitem uns aos outros para que o Espírito continue cheio ainda dentro de você. Para que você possa contribuir um com o outro, para que o Espírito de Deus continue dentro de você. Mas, meu irmão, o texto não para aí. E não foi por acaso que o texto não parou aqui. Porque Paulo estava provavelmente falando da mesma coisa. No versículo 22 e no capítulo 6, Paulo começa a falar sobre algo cotidiano da nossa rotina, da nossa vida. Ele fala sobre o homem amar a sua esposa, ele fala sobre o caráter da esposa com o marido. E depois, no capítulo 6, ele começa a tratar sobre como tratar os filhos e os filhos tratarem os pais. Aí você diz, nossa, isso é semelhante com a minha vida cotidiana. Que é quando a gente acordar amanhã, na segunda-feira, e você volta para a sua rotina diária. É por isso, Paulo estava dizendo em Efésios 5,18, para quando a gente se reunir, a gente buscar o preenchimento e o enchimento do Espírito Santo. Mas quando você sair daqui, é onde você vai manifestar que você realmente é cheio do Espírito. É dentro da sua casa, é com sua família, é com sua esposa, é com seu marido, é com seus filhos, é no seu trabalho, é em todos os lugares que você vai mostrar que na vida normal você é cheio do Espírito. E se lá fora você demonstrar diferente do que está escrito aqui, eu vou te dizer, você não é cheio do Espírito. Porque agora a gente precisa entender que o que domina agora a nossa vida, de alguém que é cheio do Espírito Santo, não é mais a carne. O que nos domina agora é a graça. Somos servos de Cristo e não mais servos do pecado. Romanos capítulo 6 vai dizer que a graça nos alcançou. E quando a graça nos alcançou, eu agora não sou mais dominado pelo pecado. Eu agora sou dominado, sou servo de Cristo. E ser cheio do Espírito é ter força para não fazer mais o que antes era natural para a gente fazer. Mesmo quando ainda nós caímos, agora alguém que é revestido do Espírito Santo tem o Espírito para nos trazer de novo para um lugar de segurança e de dizer, sou servo de Cristo e estou debaixo da graça. Eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais servo do pecado, eu agora sou homem cheio do Espírito e sou servo de Cristo pela graça de Deus. E é isso o que me torna alguém disponível para manter a minha chama acesa. É isso que me torna disponível a fazer o que o texto lá de Levíticos 6 me diz para fazer. Coloque lenha todos os dias no altar para que ela não se apague. Quando eu entendo que agora eu sou filho de Deus, que eu sou revestido desse Espírito, eu então agora me torno alguém que devo ter uma prática espiritual de colocar todos os dias, nem que seja uma lenhazinha pequena, para que aquela chama não se apague. Todos os dias. Deixa eu te falar uma coisa bem importante, se você está anotando uma frase. A vida ordinária é mais espiritual do que você pode imaginar. A sua vida cotidiana é mais espiritual do que você pode imaginar. Você vive muito mais numa vida cotidiana e ordinária na sua semana
do que buscando espiritualmente alguma coisa. Então a sua vida ordinária, quando eu estou levando meus filhos para a escola, quando eu acordo, como eu faço minha comida, como eu saio, como eu faço as outras coisas, essa vida ordinária é mais espiritual do que você imagina. E algumas pessoas não conseguem perceber o quanto isso é espiritual. E elas não percebem que as atitudes dela que elas estão tendo durante a semana fala mais de quem elas são do que você imagina. Reflete muito mais a verdadeira vida que é aquela pessoa do que você imagina. Tudo do que essa pessoa fala não tem nada a ver com Jesus. Tudo que essa pessoa vive não tem nada a ver com Jesus. Mas quando chega no culto, levanta suas mãos. Glória a Deus, aleluia. Vem aqui, eu vou orar por você porque eu sou cheio do Espírito Santo. Rabaçou e andada. Né? Mas chega na segunda-feira, a vida ordinária não reflete em nada a de Jesus. A palavra não tem forma dentro de você. Não tem forma dentro de mim. Então a nossa entrega para ser cheio do Espírito Santo deve ser, anota isso, a nossa entrega para ser cheio do Espírito Santo deve ser como uma água sendo escorrida no chão que não tem mais volta. A nossa entrega para ser cheio do Espírito Santo deve ser como uma água sendo escorrida no chão que não tem mais volta. Você não consegue resgatar mais essa água. Você não tem mais como resgatar essa vida. Se você já se entregou para o Espírito, não tente resgatar mais a sua vida antiga. E tem muita gente que vem aqui, se entrega para o Espírito e de repente a sua vida, você fala, meu Deus, deixa eu recolher essas coisas. Não, que a sua entrega seja de um jeito que você não consiga mais recolher essas coisas. Que a sua vida seja entregue a esse ponto. Não tente resgatar a sua vida passada. Queira sempre se encher mais do Espírito Santo. Não volte para as suas práticas antigas. Não dê espaço para essas coisas. E eu quero te dizer que é necessário, sim, que haja esforço. Não há entrega sem esforço. Não há busca diária que não haja esforço nosso. Para você ser cheio do Espírito Santo é necessário uma disciplina de buscar o Espírito todos os dias. Ninguém que é cheio do Espírito Santo, que você vê aqui, meu Deus, como essa pessoa tem uma unção poderosa, será que ela busca Jesus só no meio do culto? Não. Essa pessoa está querendo ser parecida com Jesus na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Buscando Jesus em todos os momentos, em todas as situações, querendo ser semelhante a Ele. Então é um esforço sim buscar o Espírito. Você sabe o que não é um esforço? O fruto que vem a partir disso. Não é você quem gera o fruto a partir de alguém cheio do Espírito. É o próprio Espírito que gera fruto. As pessoas confundem muito, dizendo assim, não, eu não preciso fazer esforço, porque o Espírito já venceu todas as coisas por mim. Eu sou cheio do Espírito Santo porque Ele fez por mim. Não, é você quem busca o enchimento do Espírito. E o fruto a partir de alguém que é cheio do Espírito Santo é o próprio Espírito que gera o fruto. E se o fruto não for bom, provavelmente é a sua carne que está gerando os frutos. Então quem tem o revestimento do Espírito Santo não tem apenas o fogo do Espírito, tem o caráter do Espírito. É isso que a gente precisa. A conversão é quando você deixa de viver para si mesmo e começa a viver pelo Espírito. Selado, como diz em Efésios 2. Um caráter que não é transformado, que peca contra Deus, como se fosse algo normal, está dizendo que não é cheio do Espírito. Algumas pessoas pensam que conseguem convencer outras de que são cheias do Espírito Santo gritando e dizendo, eu sou cheio do Espírito. E a gente diz, deixa a gente caminhar junto.
Deixa a gente andar de perto. Vamos caminhar lado a lado. Eu me sujeito a você, você se sujeita a mim. Eu te digo como está a minha casa, você diz como está a sua casa. Você diz como está a sua vida e eu digo como está a minha vida. E nós então vamos juntos dizer se somos cheios do Espírito Santo. Não é só essa conversa de vir aqui e mostrar o quão espiritual a gente é. A gente coloca para fora naturalmente aquilo que a gente é. Mesmo que você não queira. Você coloca para fora a sua natureza. Então alguém que é cheio, que se diz cheio do Espírito Santo, ou que fala muito que é cheio do Espírito Santo, mas não molda o seu caráter como de Cristo, eu quero te dizer, não é do Espírito que você está cheio, é provavelmente de si mesmo. Se a gente... Ia ser mais legal, né? A primeira mensagem, que a primeira mensagem é para dar aquela introdução, né? Depois as outras vão melhorar, gente. Se a gente pensar hoje num Brasil inteiro como cristãos nominais e dizer, uau, o Brasil está cheio de cristão, cada vez mais tem crescido o cristianismo dentro do Brasil. Mas a verdade é que se a gente tivesse cristãos de verdade, não cristão nominal, não aquele que a folha do IBGE diz que é cristão, se a gente mesmo tivesse cristãos de verdade, vivendo uma vida de santidade, revestido do Espírito Santo, você acha que a criminalidade iria aumentar no Brasil? Você acha que a corrupção iria aumentar no Brasil? Você acha que o que está sendo pregado no Brasil nesse momento, dentro e fora da igreja, estaria acontecendo? Não. A gente precisa de homens e mulheres revestidos do Espírito Santo. De verdade. Cheios do Espírito. Eu ontem, quando escrevi essa mensagem, eu pensei, se a igreja, uma pequena igreja como a nossa, for cheia do Espírito Santo, revestida, o que a gente pode fazer no Brasil com 5, 6, 10, 80 pessoas revestidas do Espírito Santo? O que a gente pode fazer no nosso bairro se a gente fosse revestido do Espírito Santo? O que a gente pode fazer dentro da nossa casa se nós fôssemos revestidos do Espírito Santo de verdade? No cotidiano? O que iria acontecer no local onde a gente mora, no nosso condomínio? Algo poderoso iria acontecer e vai acontecer. Porque a nossa oração é para que a gente seja mais revestido do Espírito Santo. Mais revestido do Espírito Santo. Mais cheio dele. Mais parecido com Jesus. Se a gente mistificar toda hora o que é o revestimento do Espírito, a gente pode falhar em discernir o mover, o falar em línguas, aquilo que nos parece ser espiritual, e achar que alguém que está vivendo uma vida ordinária com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e tratar essa pessoa como alguém que não está sendo cheio do Espírito. Então a gente corre o risco de demonizar algo que é espiritual demais, de alguém que está vivendo uma vida ordinária, cheia do Espírito Santo, e tratar alguém que está parecendo espiritual demais como se fosse algo de Deus. Vocês entenderam o que eu falei? A gente pode tratar pessoas de forma espiritual demais, sendo que ela não é. E a gente pode demonizar algumas pessoas dizendo, você não é espiritual porque você não parece com alguém espiritual do jeito que eu acho que é. Veja os frutos do Espírito na vida. Então a gente vai precisar andar junto, porque a gente vai precisar discernir junto o que é ser cheio do Espírito Santo e não cheio de uma religião. Ser cheio do Espírito Santo é quando algo começa a acontecer na segunda-feira através da sua vida.
lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá onde você mora, dentro da sua casa. A história precisa mudar dentro da sua casa e depois fora. Eu não estou dizendo com isso que o mover do Espírito Santo não é real. Eu estou dizendo o contrário. Eu estou dizendo que o resultado disso precisa fazer efeito lá dentro de casa. Não adianta você simplesmente vir aqui e chorar e se derramar e continuar tudo igual. Eu não quero correr o risco de achar que estou cheio do Espírito em algumas áreas da minha vida e, na verdade, estou cheio de mim mesmo. Eu não quero correr esse risco. E sabe, eu quero ser extremamente didático com essa palavra e te dizer, então, como eu posso ser revestido do Espírito? Como que eu consigo? A resposta está na Bíblia. A resposta está na Bíblia. Eu volto para o texto de 1 Samuel, capítulo 7, versículo do 1 ao 13. Nós não precisamos ler agora. Você anota e depois você lê em casa. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 ao 13. Vai nos dizer que nós precisamos nos comprometer com o Senhor. E somente com o Senhor. Retirar todos os ídolos da nossa vida. Retirar tudo aquilo que tem nos atrapalhado. Eu mesmo. De mim mesmo. E eu preciso então abraçar a vida de Jesus em mim. Eu preciso me comprometer com Ele. E esse é o primeiro passo para ser cheio do Espírito. E deixar Ele falar comigo. E deixar Ele me revestir. E deixar Ele ter espaço em mim. 2. A gente precisa confessar os nossos pecados e orar ao Senhor. E quando ele fala sobre confessar os nossos pecados, ele não está dizendo apenas para você orar diante do Senhor, mas ele está dizendo confessar também uns aos outros, como diz em Tiago, capítulo 5, versículo 16, confessem uns aos outros. E isso é um chamado à comunidade. Isso é um chamado a caminhar junto, a estar junto no meio da igreja. É um mandamento de Hebreus 10, versículo 25, que diz, não deixe de congregar. Não deixe de estar junto. Não deixe de se sujeitar uns aos outros. Não deixe de se confessar uns aos outros. Então esse é o segundo passo para que a gente seja revestido do Espírito Santo. E o terceiro passo é, nós precisamos contar com a ajuda de Deus. Nós precisamos da ajuda de Deus. E não existe uma maneira mais fácil ou outra maneira de você ser revestido do Espírito Santo que não seja a partir da força do Espírito. Somente o Espírito de Deus é poderoso para te fazer vencer essas coisas. Somente o Espírito de Deus é que te impulsiona a ser cheio do Espírito Santo. Até para você ser cheio do Espírito, você precisa do Espírito. Então é como se a gente precisasse orar primeiro, dizendo, Espírito Santo, você pode vir aqui? E aí ele pergunta para quê? Para eu ser cheio de você mesmo. Porque sem ele a gente não consegue. Não há acesso com Deus se não for através do Filho. E não há acesso ao Filho se não for através do Espírito. Então nós precisamos retornar lá para o texto do começo de dizer, Espírito de Deus, entre em mim e me coloque de pé para que eu ouça o Senhor. A gente vai precisar retornar lá atrás. Não tem como a gente manter uma vida cheia de Espírito por assim. Quero ler uma frase que eu anotei aqui, que diz, Israel aprendeu que não há substituto para a presença do Deus vivo. Quão tolo e arriscado é para nós deixar que o pecado interrompa e finalmente usurpe esse relacionamento. Israel descobriu, aprendeu que não há outro substituto, mesmo que não tenha aprendido do jeito correto até o final. Mas a gente precisa aprender que não há outro substituto a não ser o próprio Deus para a nossa vida. Então, o revestimento do Espírito Santo
É o que nós precisamos para viver de forma ordinária. E sem Ele, a gente não vai manifestar o reino de Deus. Sem Ele, eu provavelmente vou ser um pastor simples, não no modo simplista, mas que não vai ser cheio do Espírito e que não vai fazer diferença nenhuma. Sem o poder do Espírito Santo, eu não consigo ser um bom pai, um bom marido, na vida cotidiana, na vida normal. Se eu não busco em oração, em leitura da palavra, eu não consigo, dentro da minha casa, ser cheio do Espírito Santo e vir até a igreja e levantar as nossas mãos. Vai ser só um ato de novo dizer: Senhor, faça comigo algo poderoso, enquanto o Senhor quer que você levante as suas mãos e dizer: Senhor, eu estou aqui para te ouvir mais uma vez. Em todas as áreas da nossa vida se aplica que a gente precisa ser cheio do Espírito. Eu quero finalizar dizendo que nada do que a gente falou aqui até agora, nada do que a gente disse, nada do que você precisa fazer, do passo a passo, de se render ao Senhor, de se entregar, de orar, de ser revestido do Espírito Santo, nada disso você vai conseguir fazer se não for a partir de Cristo. É impossível para você fazer algo e entrar num lugar se não for a partir de Jesus. É impossível você ser revestido do Espírito Santo porque o Espírito, ele veio a partir de Jesus. Ele foi o primeiro, ele que foi ungido primeiro e depois nós fomos. Então tudo está em Cristo, tudo volta para Ele e é nele que a gente precisa encontrar esse revestimento. É nele que a gente precisa buscar, porque sem Ele a gente não vai conseguir. Quem conquistou todas as coisas, quem venceu todas as coisas, quem venceu todas as batalhas, quem ainda continua a vencer, quem ainda luta as nossas guerras é Cristo e não nós. E é nele que a gente vai conseguir todas as coisas. Sem Ele, não adianta o seu esforço. Sem Ele, não adianta nada. Sem a unção de Cristo sobre nós, sem Ele abrir o caminho para que a gente se achegue nesse lugar, não tem revestimento do Espírito Santo. E eu acredito, de todo o meu coração, que nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo. Nós precisamos desse revestimento do Espírito. E hoje, a gente tem essa oportunidade de ser revestido do Espírito. Hoje nós temos a oportunidade de deixar o Espírito nos colocar de pé. Hoje nós temos a oportunidade de deixar o Espírito Santo ter voz dentro de nós. Hoje nós temos a oportunidade, não simplesmente porque estamos num culto, mas porque o Espírito Santo provavelmente já habita dentro de você. E hoje a gente só precisa dar vazão para uma coisa. Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, eu preciso entrar dentro da tua história. Eu preciso ser tocado por isso. Eu preciso ser revestido do teu Espírito Santo. Então, mesmo sem fundo musical hoje, mesmo sem nada, eu quero que você fique de pé, se você entendeu que você precisa ser revestido do Espírito Santo. Que não tem a ver com algo simplesmente espiritual, de vir aqui e dizer, como eu falo em línguas, como eu falo isso. Não, mas é um revestimento do Espírito, aonde você vai viver uma vida ordinária cheia do Espírito Santo. É onde você vai para a sua casa e vai orar, e vai ler a sua Bíblia, e vai entender, e vai dizer, eu estou sendo transformado à semelhança de Cristo, a partir dessa Escritura. Então, se você quer fazer um voto, assim como eu, de ser mais revestido do Espírito Santo, eu quero orar junto com você. E talvez tenha alguém aqui, eu vi que todos se levantaram porque querem ser realmente revestidos do Espírito Santo. Mas talvez você esteja aqui e diga assim, não, eu preciso de um pouco mais. Eu quero te encorajar, dar um passo para frente e vir até aqui à frente. Eu quero orar de forma específica por você. Se você é essa pessoa, eu quero que você tenha coragem de dizer, eu preciso ser revestido do Espírito Santo com toda a autoridade e poder. Se não tivermos ninguém, fique em paz. Eu não tenho nada contra isso. Mas se você precisa
Eu quero orar com você de forma específica. Feche seus olhos nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria orar com você, mas eu também, aleluia, há mais pessoas vindo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Isso não é emocional, isso é...